Nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao 21. Não precisamos de ter pressa, mas a gente vai deixar mais uma vez esse poder da palavra nos abençoar, porque ela é uma fonte inesgotável. E ela realmente sacia a nossa sede. Todos encontraram? Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nós nunca vamos ter vocabulário à altura para te agradecer. Nós não tem tempo para outra coisa, Pai, a não ser agradecer, porque a sua bondade vai além do nosso entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela salvação, pela mensagem do sétimo anjo, pela eleição, pelo aquele dia no Calvário. Obrigado por este amanhecer de um novo dia, onde a misericórdia se renovou por nós. O Senhor nos deu um dia abençoado, de livramento, primeiro dia da semana. Nós amamos dedicar ao Senhor, porque o Senhor merece a primícia, meu Pai. Por isso que nós gostamos de te honrar, de engrandecer. Tudo aqui nesse tabernáculo, do momento que abriu, foi para te honrar. A reunião, os tocadores, os cantores, os hinos, meu Pai. E nós viemos, Senhor, para te adorar. Pedimos agora perdão de nossos erros, de nossas faltas, e pedimos que o Senhor fala conosco nesta noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo, amém. Ouça, irmão, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Graças a Deus, amém. O Senhor Jesus acrescente as bênçãos na sua palavra. Podeis assentar. Eu creio, irmão, que isso é um segredo da vitória para cada cristão na face da terra. Primeiro, não é compreender, porque não tem como nós compreender a Deus. Nem compreender, nem entender. O que resta para nós, os cristãos, é crer e obedecer. Você já notou isso? Crer e obedecer. Como que eu e você vai entender a Deus? Como que eu e você vai conseguir compreender e entender a grandeza de Deus, a sua misericórdia, os seus caminhos, as suas manifestações? Ele deixa a gente perplexo. E eu dou graças a Deus, não só eu, mas creio que todos nós, porque não é para nós compreender. Mas por eleição, por chamada divina, nós cremos. A verdade é que nós estamos diante de um poder de Deus que é um paradoxo. Eu não esqueço, tem coisa que marca a gente de tal forma. Eu sou muito grato aos companheiros aqui, nossos copastores, obreiros, evangelistas, cada um deles, sou muito grato, de coração. Mas uma coisa me marcou muito. Dias atrás, eu não sei se vocês estavam aqui, Deus inspirou o Mon Aires, e ele pregou para nós aqui: quem foi salvo nos dias
antediluviano. Foi o inteligente ou o obediente? O inteligente, irmão, ele não pôde ser salvo. Ele era um homem instruído. Ele é um homem formado. E o profeta diz que antes do dilúvio a ciência estava tão avançada que eles têm produto que foram encontrados, tintas que a nossa ciência, por mais que multiplicou, não tem ela ainda. Então aqueles homens eram tão inteligentes que ao ver um camponês, um homem simples como Noé, um homem do campo, fazer uma arca, aonde não tinha água, e a ciência provava que não chovia, o inteligente não tinha como entrar na arca, e ele tinha como conversar um com o outro, dialogar, ponderar, provar, e dizer: isso aí é loucura, eu não consigo, eu e minha família não vai fazer parte disso. E eu fico pensando, não é diferente com essa mensagem. Para o mundo de hoje, para o sistema, para as denominações. Mas para nós, os eleitos, nós cremos no poder de transformação, cremos no sétimo anjo, cremos no batismo em nome de Jesus Cristo, na santa ceia correta, e cremos que seremos transformados. E parece que quando mais passa, pior fica. Aí você olha para Abraão, ó o outro, que não tinha muito de entender, muito de compreender, mas cria e obedecia. Ao ponto que mais desgastado ele ficava, mais ele cria na promessa. Então, irmão, o inteligente, ele não pôde ser salvo. Ele estava certo. E se eu e você tentar chegar ao céu, pelo nosso entendimento, pela nossa compreensão, nós já falhamos. Mas pela fé, você vai se alimentando de Deus, vai passando por cima das contradições. Você não precisa de muita explicação, você precisa da unção de Deus na sua alma. Nós já deparamos, você já deparou, nessa longa caminhada sua, com pessoas, irmão, muito inteligentes, de uma visão muito grande, que não é contra ninguém, de você explicar a mensagem para ele, passa uns dias e diz: mas e isso aqui? Outros não. Ele ouviu uma vez, parece que nem entendeu direito, mas a alma dele diz: eu creio. Passa uns dias e diz: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Você entendeu bem? Não estou entendendo muito não. Lembro de um irmão, está me vendo aqui agora, e ele diz que ele chegou a assustar depois de batizado, congregando, falar de um profeta para ele. Ele diz: nem sabia que tinha profeta, mas eu creio. Dá glória a Deus por isso, irmão. Aí vem o profeta consolando esse povo, esse povinho de Jesus, que tem uma peculiaridade diferente, não para discutir, não para ponderar, vai crendo, vai obedecendo. Ele diz assim: não te estribe no teu próprio entendimento. 121. Mas olhes, amigos, ouça, em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos Deus. Quer dar glória a Deus por isso? Não nos pede que compreendamos isto, nos é pedido que creia nisso. E eu creio, você crê? Você crê que Jesus pode te curar nessa noite? Você crê que Jesus pode abrir essa porta que você tanto precisa nessa noite? Você crê que Ele pode te libertar nessa noite? Se você crê, Ele faz isso. Ele é uma fonte inesgotável. Tem coisa que deixa a gente perplexo. Você vê que você vai caminhando com Jesus assim, Ele encontra um cego. E o cego traz o cego até ele, e o cego diz assim para ele: Senhor, eu creio, se tu queres, eu posso ver. Jesus olha para ele de volta e diz: eu quero, veja.
E o cego saiu vendo, dando glória a Deus. De repente, o mesmo Jesus encontra outro cego. Aí o cego vem até ele e diz: Senhor, eu creio, eu quero enxergar, eu quero ver. Aí Jesus tira ele da cidade, a Bíblia diz, tira ele da cidade. Quando sai da cidade, gospe no chão, faz lodo, passa nos olhos dele e diz: agora você vai no tanque tal e lava os seus olhos. E aí quando ele fez tudo isso, ele foi curado. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não tem uma regra, mas ele tem soberania. Soberano é aquele que não tem que pedir opinião para ninguém. E se ele te ama, se ele te chamou, ele cuida de você. Dá glória a Deus por isso. Não nos pede que compreendemos, nos é pedido que nós creiamos nisso. Crer nisso através do quê? Da minha inteligência? Não, pela fé. Pela fé. Pela fé. Se você entender isso, irmão, então isso torna a fé anulada. Tudo que você entende, você não precisa ter fé. Você não pode entender isso, mas você crê nisso de qualquer forma. Se eu puder entender a Deus, então eu não teria que crer em Deus. Porque eu já entendo. Mas eu não entendo, eu creio nele. Deus revela, Deus se esconde. E quem crê, vê ele. Por revelação divina. Tem temor, tem respeito. Tem coisas que não dá para entender, mas você sabe esperar, na hora certa Deus te explica. Quantas coisas aconteceu nas reuniões do profeta, um homem totalmente nas mãos de Deus, o poder de Deus tomava ele e revelava os segredos dos corações. Aconteceu dentro da congregação de ele falar de um complexo que ele tinha. Ele estava desabafando, falando de um complexo que ele tinha. E um irmão ali, que era esposo de uma enfermeira, tinha o mesmo problema e dizia: ele está falando para mim. E o coração disparou, e aquilo foi tão forte nele que ele morreu dentro da igreja. E a esposa dele tomou o seu pulso, como uma profissional que era, ela gritou para o irmão Branham, dizia: ele foi a óbito. Mas o poder de Deus, que é vida, você nunca vai ver na Bíblia Sagrada Jesus pregando no funeral. Onde tinha um morto, Jesus chegava e ele ressuscitava. Jesus nunca pregou num funeral, porque onde a vida chega, a morte tem que desaparecer. A minha alma tem vida, a sua alma tem vida. A morte foi tragada no Calvário por nós. Meu corpo tem que perecer, o céu tem que perecer, mas a nossa alma é eterna. Deus que é eterno está dentro de nós. E ele foi lá, sob o poder do Espírito Santo, colocou a mão e a pessoa ressuscita. Vai entender? Eu creio. O homem lá de um outro país vê esse movimento todo de Deus. Teve a infelicidade da sua criança, bonita, um troféu daquele casal, contrair uma doença e os seus nervos atrofiar tudo, ao ponto de não falar mais, de não andar mais, e aquela criança ficar atrofiada. Tinha suas economias, levantou-se um tanto e partiu pela fé para encontrar este vaso de Deus. Viajando de um país para outro, passando dificuldade, até o ponto de dizer para a esposa dele: até aqui você pôde vir, agora não tem como você ir mais. O que eu tenho é só para eu e ele chegar lá, vamos sacrificar tudo que nós temos por ele. E ela retorna e ele continua, dia após dia. Chega na reunião do Mont Branham: oh, gostoso, eu cheguei, eu estou vendo a fonte de água.
Passa o dia inteiro, espera chegar a hora do culto, chega a hora do culto. Na hora da reunião de oração, ele entra na fila. Aquele sofrimento, aquela dor, aquela alegria, encontrei. Quando ele vai chegando, o diácono diz: qual é o seu cartão? Eu não sabia que tinha cartão. Então o senhor não pode, vai atrapalhar a ordem. Volta de novo, amanhã. Vai entender? O que eu vou fazer nessas horas? Eu não entendo certas coisas. Eu não quero entender certas coisas, mas eu creio na providência divina. Volta no outro dia. Passa tudo de novo, conseguiu o cartão, chegou. O profeta toma a criança, olha para ele, conta toda a história dele. Deus, o que aconteceu, aonde a esposa voltou, até ele chegar ali. Ele só faltou dizer assim: irmão Brana, é certinho o que o senhor falou. Eu quero saber outra coisa, tem cura? E o profeta disse: eu não posso fazer nada por essa criança. Mas eu te digo, como um servo de Deus, continue viajando, sempre à frente. Você vai chegar num lugar uma hora, você vai estar cansado, esgotado, mas continua crendo. E uma senhora assim, numa venda, ela vai estar com um vestido marrom, ela vai te procurar, talvez você não vai nem lembrar, ela vai pegar essa criança, e ela vai falar que num certo lugar do interior tem um bom médico que pode curá-la. Ele, antes dele responder, o irmão Brando diz: eu sei, você já esteve na clínica dos irmãos Maio, gastou quase tudo que você tinha lá, são excelentes médicos, são meus amigos, mas Deus quer você lá. E agora, vamos entender? Não é para entender, é para crer. Quem crê obedece. Só você sabe o que você passa quando Deus te dirige, quando essa mensagem é revelada no seu coração. Entra tudo, entra comportamento, entra tudo, oferta, dízimo, mas tem que crer, tem que obedecer. Pela razão, pela inteligência, só tem excusa. É inteligente, mas o revelado é diferente. Ele crê e obedece. Crê e obedece. E o homem, irmão, continua. Pensa se eu e você for misturar nossa inteligência e encontrar ele lá fora. Diz, e o homem continua, sem condição, na maior dificuldade, já cansado, esgotado, acho que nem lembrava mais da mulher. De repente ele é abordado dentro do mercado. Senhor, essa criança, o que aconteceu? E ele começa a contar a história e nem lembrar. Quando ela fala, diz, eu conheço um médico no interior, ele lembrou do assim diz o Senhor lá. O que ele fez? Ele voltou depois lá no tabernáculo para mostrar para o irmão Brana que Deus estava naquele assunto. Você crê que Deus está nesse assunto? Irmão, eu não entendo Deus. Nenhum homem entende Deus. Eu não posso entender a palavra de Deus. No entanto, eu aceito. Você aceitou ela? Está disposto a sofrer por ela? Você pode dizer nessa noite, eu creio nisso? Não me é pedido para que entenda, porque eu não dou conta, mas eu creio de todo o meu coração. As coisas de Deus, irmão, ela é um paradoxo. Você sabe o que significa paradoxo? O profeta pregou a mensagem paradoxo. Ele diz assim, primeiro, irmão, no 84, mensagem paradoxo. Eu gostaria de explicar a vocês o que é um paradoxo. Eu tirei do dicionário Webster. Diz que um paradoxo é uma coisa que é incrível, porém é verdadeira. Sabe quem faz coisa incrível e é verdadeira? É o nosso Deus. Nosso Deus faz coisa incrível e é verdadeira. Se a pessoa, aquele profeta, tinha tanta confiança em Deus, que quando o Espírito tomou ele, lá naqueles dias,
Israel estava fora dos trilhos do Senhor. Então Deus apareceu para aquele varão e diz: varão valoroso, Deus se agradou de ti. E deu a instrução para ele. Sabe o que ele fez, Gideão? Irmão, ele pegou um manto, tipo uma lã. Ele falou: então se é Deus, porque eu creio no Senhor, eu creio que o Senhor faz coisa incrível, né? Eu vou colocar isso aqui nessa noite, na noite toda aqui no relento. Eu quero que tudo em volta amanhece seco, mas que isso aqui amanhece encharcado. Deixou lá. No dia amanhecer, irmão, tudo estava em seco em volta. Mas ele pegou aquela lã, aquele manto, torceu e aquilo que saía água. No outro dia ele diz: olha, eu creio nas coisas incríveis. Agora eu quero, Senhor, que tudo em volta amanheça molhado, mas o manto amanheça seco. Deus fez novamente. Eu não sei o que você necessita nesta hora, o que você precisa nesta noite, mas Deus está aqui para te ajudar. Ajudar a sua casa, ajudar a sua alma a desfrutar desses paradoxos. Porque chega horas para mim e para você, só Deus pode mudar o quadro. Ninguém mais. Mas Deus é especialista, porque Ele ama cuidar daqueles que Ele chama. Você foi chamado por Deus? Então, irmão, você vai ver o paradoxo na sua vida. Paradoxo é uma coisa incrível, porém verdadeira. Aí você lembra de Josué. Como que eu e você vai entender, irmão? Numa guerra, lutando com Israel, estava enfrentando o inimigo, irmão, que o inimigo era um especialista em lutar nas trevas, na noite. E ele viu que o dia estava acabando, a luz está acabando. Irmão, já se faz tarde, a luz está acabando, as trevas estão dominando a terra, mas tem um poder para te ajudar nesta hora. Ele viu que Israel ia ser tragado pelas trevas. Sabe o que ele fez? Você vai olhar ali, que paradoxo, irmão. Um homem como Josué, no meio daquela guerra, ele não parou nem para orar. Você já leu isso aí? Nós temos tempo, não precisa apressar. Depois você olha lá em Josué capítulo 10. É o verso 12 em diante. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor Deus a morreu na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, na frente de todo mundo ali. Ele não prostou, não orou, não ficou ali com a cara de ser mais santo que o outro, orando mais do que os outros, não. Ele parou, olhou e disse: sol, detente em Gibeão. Virou para a lua e disse: lua, detente no vale de Aijalon. A ciência sabe que algo aconteceu lá, ela só não sabe explicar. Mas ela disse: tem um vago que não tem como contar, mas eu creio e eu sei o que é. Você também crê? E agora você já parou para pensar quantas coisas Deus parou por causa da nossa eleição? Por causa do seu chamado? Você crê nisso? Você acha que nós estamos de pé aqui hoje congregando é coisa minha e sua da mente? Você acha que nós voltar aqui para congregar é coisa minha e sua da sua cabeça? Falar: eu quero congregar. Se você está em Cristo é porque Jesus te ama, Jesus te quer. O diabo quer te tragar, não quer que você congrega mais, mas a sua alma valiosa, ela conheceu a fonte inesgotável. Dá glória a Deus por isso, irmão. Você está congregando, você está naquilo que é Deus da face da terra. Enquanto às vezes os inteligentes, o mundo de hoje diz: não, eu não creio nisso não. Você é falso profeta. Essa mensagem aí eu não creio nela, mas a nossa alma diz: obrigado, Senhor. Esse mensageiro está me mostrando o meu arrebatamento, minha saída. Ele é a fonte que alimenta a minha alma. E você vai vendo esses paradoxos, coisa assim difícil de entender, mas a nossa alma diz: eu creio. E não importa a idade. Mombrana diz que nos dias dele, um senhor muito sábio, muito inteligente,
Ele tinha visto uma reportagem, porque lançaram uma reportagem, um cientista, eles pegaram uma baleia e provaram para o mundo que a boca dela é menor aqui, a garganta dela, que uma bola de capotão, e que uma bola de capotão não passa ali. E como então que a Bíblia diz? Que ela engoliu Jonas. E uma menininha vinha saindo da escolinha das crianças, do tabernáculo, e encontrou o homem. E o homem, muito inteligente, muito sábio, afrontou a criança. Diz: ô pequena, você está vindo de onde? Da igreja. Eu congrego ali com Mombrana. E ele diz: pequena, você crê naquilo que a Bíblia diz, que a baleia engoliu Jonas? Ela olhou para ele e disse: senhor, eu creio tanto, que se na Bíblia estivesse escrito assim, Jonas engoliu a baleia, eu dizia: eu creio também. Ele ficou meio assim, meio lá, e diz: mas já foi provado que ela não tem como engolir um homem. Ela disse: senhor, muito breve, eu vou encontrar aquele que foi engolido, porque ele me espera do outro lado. E quando eu chegar lá, eu ver ele, nós vamos trocar testemunho de como foi o culto de oração dele dentro do ventre da baleia. E aí o homem diz: e se você chegar lá e não estiver lá? Então o senhor conversa com ele, que ele vai estar lá onde o senhor vai. Oh Deus, não importa a idade, se tem revelação, tem segurança. Não é para entender não, irmão. Ah, irmã, eu queria entender como que vocês estão de pé ainda. Não, irmão, não tenta entender não, isso aqui é graça e misericórdia. Eu lembro, eu nunca esqueço, né? Alguém disse para o pastor Adil assim: diz, pastor Adil, criar todos esses filhos, né? Filho, filhas, e fazer os casamentos, chegar onde o senhor chegou, qual é o segredo? Ele disse: nenhum, só a graça e a misericórdia. Olha o segredo aqui nessa noite. Por que estamos aqui? Graça e misericórdia. Nós não somos incrédulos. As contradições vêm, os problemas vêm, mas a nossa alma crê. A noite fica escura, a tempestade assola, mas o sol continua brilhando. Eu não sei como, que hora, mas eu creio que Deus entrará em cena. Em favor dessa mãe, em favor deste pai, em favor dos obreiros, em favor daqueles que zela, dedica, dos tocadores, em favor de vocês que congregam, em favor desse jovem, dessa moça que é afrontado, em favor do visitante, que às vezes está congregando, esperando uma palavra, de repente o Espírito Santo, que conhece a cada um, dá uma palavra ungida para aquela pessoa, e ali está tudo o que ela necessitava. Aquela palavra foi minha âncora. Dali em diante eu sou um homem diferente. Dali em diante ela diz: eu fui uma mulher diferente. Eu parei para ouvir, e quando eu vi, eu criei. Eu criei naquele programa, eu criei naquela liderança, eu criei nesse profeta. Aí você vê, irmão, temos 10 minutos, eu quero ver se eu encerro com a mensagem, já era de Tiatira. Como que eu e você vai entender Deus? Quantas galáxias tem? Quantos planetas tem? A ciência está tão assustada, que alguém ajudou eu aí? Não, né? A ciência está tão assustada, porque cada vez que mostram um mapa do grande universo, já tem algo diferente, tem que aumentar os planetas. E no entanto, esse grande Deus que te amou, que me amou, é dono de tudo, irmão. Ele fala: a terra é o escabelo dos meus pés. Mombrano foi levado à sexta dimensão, e ele não pôde nem ver Jesus, ele está muito mais acima.
No entanto, como que eu vou entender isso? Esse Deus tão grande. Você vai para ali numa noite escura, vai nas fazendas, eu gosto de ficar lá fora, sozinho, olhando, e ver estrela. Nunca nós vai dar conta de contá-las. Mas o meu Deus, o seu Deus, coloca todas na palma da mão, e fala o nome dela, uma por uma. É grande ou não é grande? Como é que eu vou entender ele? Aí eu, tão indigno, cada um de nós, Deus preocupa tanto conosco, que o verbo se fez carne. E o grande Deus não veio como anjo, nem serafim, nem querubins, veio abaixo, menor dos menores. E quando o rei dos reis nasceu, foi aonde? Foi aonde? Numa manjedoura. Como que eu vou entender isso? E agora eu vou deixar um espírito de jactância, de arrogância me pegar? E achar que eu sou melhor? Melhor é Jesus. Dá glória a Deus para Ele, Ele merece. Você veio para honrá-lo, para engrandecê-lo. Você pode dar glória a Deus, Ele merece. A Jesus Cristo é toda honra, toda glória. Irmão, como ele vem assim, diz assim, ó, eu conheço o teu serviço. Jesus conhece cada um aqui. E Jesus diz, o maior de todos é servo. Você quer ser grande? Então serve. Que Deus, sendo o maior de todos, ele veio para servir. Quem queria ser laico? Quem queria chegar aqui na terra e identificar com a pior posição que tem? Sabe o que o Mombrano disse? Que a pior posição que tinha naqueles dias que Jesus chegou, era ficar na festa para lavar os pés. E o que Jesus fez com os discípulos? Lavou os pés dos discípulos. Como eu vos fiz, façai vós também. E é esse Deus que eu falei, que põe as estrelas na palma da mão. E eu? E você? O maior de todos é servo de todos. E Jesus veio para ser servo. Ele diz, eu vim para vos servir, não para ser servido. Você sabe por que o mar, toda a água corre para o mar? Não importa onde está o rio. Não importa se falar, aquele rio corre para lá, aquele para cá. Ele vai cair lá no mar. É ou não é verdade? E sabe por quê? Porque o mar é abaixo do nível das águas doces. Por isso tudo corre para ele. Sabe por que nós temos todos correr para Jesus? Porque ele veio e ficou abaixo de nós todos. E disse, vinde a mim, vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Vamos ficar de pé? Dá glória a Deus por isso. Dá uma salva de palma para Jesus. Começa a agradecer por este amor, por esta graça. Diga para ele agora, fecha os seus olhos. Senhor, eu não te entendo. Eu não quero entender. Eu quero crer e obedecer. Tudo que eu preciso é obedecer. A obediência completa me dá o direito ao sinal. A obediência completa me mostra que eu sou um vencedor. Irmã, você é uma vencedora. Você passou por cima de tudo. Você sujeitou a palavra. A sua inspiração vem do alto, vem do trono de graça. Isso é obediência à palavra. Oh Deus, muito obrigado por essa partícula nesta noite, por esta vitória que o Senhor tem nos dado. O Senhor está passeando aqui no nosso meio. O Senhor está sendo exaltado. O Senhor está sendo engrandecido. O Senhor tem uma mão de misericórdia. O Senhor está salvando. O Senhor está curando nesta hora. Ele conhece o que você veio buscar nessa noite. Você viu que Boaz falou para os seus ceifeiros. Disse, deixa cair mais uns pouquinho de semente para ela. Deixa cair mais umas espiguinhas para ela. Ele mandou o profeta para nós e disse, deixa cair uma espiga especial para a minha noiva. Ela está ceifando, ela está atrás. Oh, pegue a sua bênção nesta noite, de gratidão na sua alma. Confirma esta bênção, Pai, em cada coração. Confirma esta bênção no coração desta filha. Há pessoas enfrentando dores, contradições terríveis. Há pessoas sendo bombardeadas na cabeça por Satanás. Mas no coração não. Esse coração tem o Espírito Santo. Aí é morada do Todo-Poderoso.
E nessa noite, sob inspiração divina, você declara a sua vitória. Diga agora: hoje é minha vitória. Receba a sua vitória agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Volte para a sua casa descansado, descansada, vitoriosa, vitorioso. E que a graça de nosso bom Deus continue guardando e protegendo cada coração, cada um que aqui se encontra. Leva a bênção para a sua casa, leva a bênção para o seu lar, leva a bênção para a sua família, leva a bênção onde você trabalha. E Jesus te dará uma semana abençoada. Pai, livra-nos, Senhor, da peste, livra-nos da maldição que domina sobre a terra, e nos guarda e nos prepara para a hora da sua aparição, e que a graça de nosso bom Deus continue em cada coração. Amém, Deus vivo.